Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 105. Salmo 105, verso do 26 ao 36. Vamos ver o que nos fala a palavra do Senhor. Esse salmo, ele é todo falando das maravilhas, né? Das coisas maravilhosas que Deus fez no Egito para defender o seu povo. Mas nós vamos ler do 26 até o 36, que nos diz assim: E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Agora quero que você preste bem atenção nesse verso 30, que vai ser a nossa mensagem de hoje. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a terra do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Ainda antes de orarmos, vamos ler agora. Eu vou repetir o verso 30, que diz: Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Agora vamos ler Êxodo, capítulo 8, versículo 10. Êxodo 8, 10. Isso. Nos diz assim, ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, essa pregação, eu já preguei aqui esse mesmo assunto há uns anos atrás, eu não sei se 4 ou 5 anos atrás, mas ela está lá no canal da banda e você pode procurar lá, que lá vai estar relacionado todas as pragas que Deus enviou no Egito, que nós chamamos de maravilhas, né, que Deus fez no Egito. Então lá no canal tem todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito, inclusive essa que eu vou pregar. Mas, como eu vou falar só de uma, você pode procurar as outras depois lá no canal da banda, Banda Seres. Tá, irmãos? E hoje, então, eu quero falar a respeito dessa segunda praga aqui. Veja só. Nós sabemos, você conhece a história, que o povo de Israel era escravo no Egito e que Deus, então, atendendo a oração deles, enviou Moisés para libertá-los do cativeiro e que Deus enviou Moisés, então, junto com o seu irmão Arão, porque Moisés disse: eu não sei falar, né? E Deus disse: não tem problema, você vai, porque eu vou enviar o teu irmão para falar por você. Então Deus enviou Moisés e Arão
para conversarem com o faraó, para dizerem para o faraó libertar o povo de Israel para eles poderem ir adorar o Senhor no deserto. Mas Deus também avisou para Moisés que o coração de Faraó ia estar endurecido e que ele não ia querer deixar o povo sair. E por isso, então, Deus enviou essas pragas. E essas pragas, então, Deus enviou com 2 objetivos. O primeiro dos objetivos foi para envergonhar os deuses do Egito. Porque no Egito tinham muitos deuses. É claro que nós sabemos que a palavra fala que são deuses, né? Deuses só no nome que eles criam, porque não eram deuses. Só existe um Deus que é o Deus da Bíblia, o nosso Deus. Amém? Mas eles criam em outros deuses, que na realidade são demônios. Mas Deus enviou então essas pragas e cada uma das pragas era com o objetivo de envergonhar um daqueles que eles diziam que era Deus. E quando Deus enviou essa praga aqui então, ele envergonhou um dos deuses que eu já vou estar falando aqui. Na realidade, nessa única praga das rãs, Deus envergonhou 3 deuses egípcios. E o segundo objetivo de Deus mandar essas pragas era para mostrar para Israel que ele, o Deus Todo-Poderoso, continuava sendo Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, por estar há 430 anos escravos no Egito, alguns tinham abandonado a fé, alguns não criam mais no Deus de Israel. Eles tinham abandonado os conhecimentos a respeito de Deus e estavam agora já se envolvendo com aqueles deuses falsos do Egito. Então Deus enviou essa praga, e junto com as outras 9, né, porque foram 10, mas Deus enviou as pragas então para envergonhar aqueles deuses falsos e também para mostrar para Israel que eles tinham que voltar a crer nele, o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E Deus enviou então, né, essas 10 pragas, mas hoje nós vamos falar apenas dessa aqui, que foi a segunda praga, ou a praga das rãs. Veja só, como nós lemos lá no Salmo 105, lá no Salmo 105 foi o resumo de tudo que Deus fez aqui em Êxodo, quando Ele mandou essas pragas. Ali nós lemos a respeito de todas que Deus enviou. Mas aqui agora nós vamos ler um pouquinho sobre como foi que Deus enviou essas pragas. Então vamos fazer mais uma leitura rápida aqui, de Êxodo capítulo 8, do versículo 1 em diante, que diz assim, ó. Segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão, o cajado, né? Sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Até aqui. Depois da explicação eu continuo lendo daqui para frente. Então veja só, irmãos, o que nós entendemos aqui? Faraó não quis deixar
o povo de Israel ser livre para ir adorar a Deus. E Deus disse, então, vou mandar mais uma praga, porque Deus já tinha mandado a primeira praga, que era transformar as águas em sangue. Então, olhe só, o jeito que já estava o Egito. As águas já tinham sido transformadas em sangue, tudo que tinha no rio, né, os peixes morreram, o cheiro foi muito forte, o mau cheiro, né? E agora, na segunda praga, então, Deus fez com que saíssem rãs do rio Nilo. O rio Nilo, o próprio rio Nilo, era um dos deuses do Egito. Então Deus fez sair rãs do rio. E ele disse, aonde for terra do Egito, vai ter rã. Então não tinha um único lugar no país, Egito, que não tivesse coberto por rãs. E era coberto por rãs, irmãos. Não era uma rãzinha, duas rãzinhas ali no cantinho. Não, era um tapete de rã. Então era muita rã, em todos os lugares. Se você tem medo ou nojo de rã, imagine a situação. Como é que você ia ficar se você tivesse morado lá nessa época? Graças a Deus que não, né? Quem é aqui que não gosta de rã? Dá um desespero. Então, e aqui também os estudiosos dizem que não foram apenas as rãs, tinha sapo, tinha tudo quanto é bichinho desse tipo, tá? Então, veja só, todo o Egito ficou coberto de rã. Eles iam sentar, não podiam sentar. A cadeira, o trono do faraó estava coberto de rã. Era muita rã. Eles iam dormir, as camas estavam cobertas de rãs. Os fornos, né, onde eles faziam a comida, estava cheio de rã. Aqui diz, no versículo 3, as tuas amassadeiras, ou seja, tigela, panela, prato, tudo que eles fossem usar, tinha rã. E era numa quantidade muito grande. Então, tinha muita rã. E essas rãs, então, estavam tirando o sossego do povo, né? Porque a rã, além de nojento, faz um barulhinho também que, né, irrita. Então, eles estavam cobertos por rãs. Mas tem um detalhe aqui que nós temos que observar, que porque talvez você pense assim, por que Deus enviou justo rã? Não podia ser um bichinho mais agradável? Sabe por quê? Porque um daqueles deuses que eles serviam era uma deusa deles chamada Hequete, que ela tinha o corpo de mulher e a cabeça de rã. Então, nas estátuas lá dos deuses deles, né, que eles faziam, a estátua era um corpo de mulher e a cabeça de rã. E Deus enviou as rãs, então, para mostrar que essa deusa deles não tinha poder algum, porque se tivesse, ela não ia deixar que o Deus dos escravos, né, enchesse o país de rã. Se ela tinha o domínio, se ela mesma era uma rã, como que ela não ia combater um Deus que estava lutando contra ela? Mas ela não pôde fazer nada. Por quê? Porque ela não era deusa coisa nenhuma, né? Então Deus mandou as rãs para envergonhar essa deusa. Lembra, eu já falei aqui para vocês outras vezes que Deus age em cima da atitude do ser humano. E aqui nós vimos também que o coração de Faraó foi endurecido. Porque Deus age assim. Eu até dei um exemplo aqui de uma criança que está doente, mas quer porque quer tomar sorvete e não pode tomar sorvete porque está com dor de garganta. Foi só um exemplo, né? Mas você vai lembrar desse exemplo. Deus fez com o faraó, que o coração era duro, né? Deus fez a mesma coisa, endureceu mais ainda. O exemplo,
A tua criança lá na tua casa está com dor de garganta, não pode tomar nada gelado, mas quer tomar sorvete. E grita, e chora, e faz birra, porque eu quero sorvete, porque eu quero sorvete. O que é que a mãe cansa, às vezes, de dizer que não pode? De tanto que a criança quer, ela diz, então tá, se entupa de sorvete. Depois não reclame. Foi o que Deus fez com o faraó, endurecendo mais o coração dele, e foi o que Deus fez com eles aqui nessa atitude. É como Deus dissesse assim, ó, ah tá, vocês adoram rãs? Então tomem rãs. Vão ficar fartos de rã. Estão entendendo o exemplo que eu dei, irmãos? Então, a mesma coisa que Deus fez, né, com as rãs. Ah, vocês adoram as rãs? Vocês querem servir, adorar esses bichinhos? Então vocês vão ficar cheios deles. Então Deus envergonhou essa deusa e mais 2 deuses junto com essa deusa. O deus chamado Hathor, que era uma estátua de corpo humano com cabeça de sapo, e que protegia, então, contra pragas. Então, ele não pôde proteger o Egito contra essa praga que Deus mandou, então ele foi envergonhado. E Deus envergonhou também um deus chamado de Quinum, que era um corpo de homem com cabeça de cordeiro. Agora, olhem só a bizarrice que tem aqui. Essa deusa Equete, que era uma mulher, corpo de mulher com cabeça de rã, era casada com esse Quinum, que era corpo de homem e cabeça de cordeiro. Vocês podem imaginar uma rã casada com cordeiro? Não é uma coisa estranha? Mas era o tipo de deuses que eles adoravam, a cultura deles era assim. A idolatria era grande e era assim. Então esse que tinha cabeça de cordeiro, eles tinham ele como o Deus que tinha criado todas as coisas, que protegia toda a criação. Então ele não pôde também proteger o povo contra essa praga das rãs. Então olha só, Deus envergonhou 3 deuses. A cabeça de rã, o cabeça de sapo e o cabeça de cordeiro. Por quê? Porque eles eram tidos como quem dava fertilidade e prosperidade para o Egito, mas não puderam se livrar das rãs que Deus, o Deus dos escravos, tinha feito. Entendido isso, irmãos? Amém? E um detalhe, essa deusa Equete, que tinha cabeça de rã, eles criam que era ela que ajudavam as mulheres quando as mulheres estavam nos seus partos, que iam dar à luz aos seus bebês. Era essa deusa com cabeça de rã que ajudava no parto. Nojento, né? Mas eles criam assim. Então, só nessa segunda praga aqui, Deus envergonhou 3 deuses do Egito. Amém? Então, Deus envergonhou esses deuses. Agora, olhe só. Deus provou, então, e nas outras pragas, né, todos os outros deuses também Deus envergonhou com cada uma das pragas que ele mandou. Mas hoje nós vamos falar só dessa. Então, olhe só, essa segunda praga de rãs, ela foi tão terrível, porque a própria lei deles, a lei do país, se uma pessoa matasse uma rã, nos dias normais deles, né, no dia a dia deles, se alguém matasse uma rã, essa pessoa morria. Era condenada à morte. Porque eles adoravam as rãs. E agora imagine a situação. O chão estava coberto de rã. As cadeiras, as camas, tudo, as panelas, a comida, a rua, tudo cheio de rã, coberto de rã. Não fique assim imaginando que era um pouquinhozinho, não. Era muita rã. Tá? Então imagine como que eles poderiam se comportar numa situação dessa, porque eles iam caminhar, eles iam acabar pisando em cima de uma rã. E se eles matassem a rã, eles iam morrer. Então foi uma situação difícil para eles, pela situação do cheiro, do barulho, de ser nojento, e também porque eles não podiam matar as rãs. Né? Então foi uma coisa bem difícil. E esses bichos então estavam em todo lugar.
na comida, nas camas, na água. Eles iam tomar uma água, tinha rã na água. Eles iam comer, tinha rã na comida. Nas roupas que eles iriam pegar para se vestir, estava cheio de rã. Então foi muito terrível essa praga. E daí, aqui no versículo, agora sim vamos para o versículo 8, onde eu parei a leitura, que diz assim, versículo 8. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. No 11 diz: retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões. Imagine quanta rã. Para a Bíblia falar de montões e montões. E a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eu quero te chamar a atenção aqui, então, para o versículo 10. Então, Faraó mandou chamar Moisés e disse: tira essas rãs de perto de mim, de perto dos oficiais, de dentro do meu país. E Moisés disse: tá bom. E o Faraó tinha dito: aí eu deixo teu povo ir. Mas depois, lá no final, ele não deixou. Aí Moisés perguntou, quando que você quer que eu faça isso? Ele disse: amanhã. Estão vendo como o coração dele era endurecido? Ele preferiu passar uma noite ainda com as rãs. Amanhã. Quando você vê um bicho desse assim, eu não tenho medo, graças a Deus. Mas também não quero dentro da minha casa, A gente se acha um bicho assim, tudo que a gente quer é tirar de perto, não é? Ainda mais quem tem medo. E o Faraó disse: amanhã. Então, naquela noite, o povo ainda não conseguiu dormir por causa das rãs. O próprio Faraó não conseguiu dormir por causa das rãs, porque as rãs não deixavam ninguém dormir. Ficava pulando por cima, Imagine um monte de rã pulando em cima da pessoa, pulando em cima da cama. Não tinha como dormir. Mas o Faraó disse: amanhã. Então Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então aqui que eu quero te chamar bem a atenção. Amanhã. Ele tinha de ter dito, se ele tivesse mesmo querendo libertar o povo e ficar livre daquelas rãs, ele deveria de ter dito agora, já, imediatamente. Mas não, amanhã. E esse amanhã, então, ele muitas vezes, irmãos, acontece na nossa vida. Ah, pastora, eu não tenho rã dentro de casa. Não olhe agora para as rãs. Olhe para as atitudes que às vezes nós tomamos. Como assim? O Faraó preferiu ficar ainda mais uma noite com as rãs, para no outro dia ele ficar livre das rãs. E daí juntaram tanta rã que a terra cheirou mal. Mas será que às vezes a gente não faz igual o Faraó? Não se tratando de rã, mas se tratando de qualquer outro problema da vida?
Veja só, quantas são as pessoas que às vezes dizem assim, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que é viciada, tem algum tipo de vício. A hora que eu quiser, eu largo esse vício. Não larga, não larga. Porque está dizendo assim, não quero largar hoje. Quem sabe um dia, quem sabe amanhã. Está fazendo igual o faraó. Né? Coisas que, às vezes, as pessoas não tomam a decisão na hora, estão fazendo igualzinho o faraó. Amanhã eu resolvo isso. Ou as pessoas, né, que você prega, que eu prego, que a gente fala de Jesus, e dizem assim, não, sou muito novo ainda para aceitar Jesus. Quando eu estiver velho, perto de morrer, eu aceito Jesus. Hoje ainda não. Tem gente que pensa assim. Está fazendo igual o faraó. Amanhã. Prefere ficar ainda com os vícios, com o mundo, com as dificuldades do mundo. Então está preferindo ficar com as rãs. Estão entendendo a ligação? Então estão preferindo as rãs do que a liberdade que Deus dá. Tem uma história de um moço que um dia, conversando com um homem muito sábio, ele perguntou assim para esse sábio, qual é o melhor dia para aceitar Jesus? Aí o sábio respondeu, um dia antes de você morrer. Daí ele disse, não, assim não vale, eu não sei o dia que eu vou morrer. Aí o sábio respondeu, então aceita hoje. Então hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de decidir por Deus. Hoje é o dia de aceitar a Cristo. Hoje. Porque amanhã a gente não sabe se vai estar vivo. E se a gente deixa para amanhã, vamos estar fazendo igual o faraó. E o faraó era um homem que tinha o coração endurecido. E as pessoas que agem assim, então, também estão com o seu coração endurecido. Aceita Jesus? Não, hoje ainda não. Olha o exemplo aqui que eu dei. Que dia, qual é o melhor dia para aceitar Jesus? Um dia antes de morrer. Mas eu não sei quando vou morrer, então aceita hoje. Né? Aceita hoje. Porque amanhã a gente não sabe se vai estar vivo. Então o que nós temos que fazer no dia chamado hoje. A Bíblia diz isso. No dia chamado hoje. E deixar para o amanhã, isso se chama procrastinação. Um nominho complicado, né? Mas que significa o quê? Deixar para o amanhã o que a gente pode fazer hoje. A pessoa vai procrastinando, quer dizer, vai deixando para depois, vai deixando para amanhã. Faraó aqui fez isso, ele procrastinou. Deixa para amanhã, ainda quero dormir mais um pouquinho com as rãs. Então as pessoas, às vezes, dizem, amanhã eu aceito Jesus. Prefere dormir ainda nas mãos do inimigo mais uma noite, do que aceitar Cristo. Ou amanhã eu deixo do meu vício, porque a hora que eu quiser eu largo. Não larga, não vai largar nunca. Porque está procrastinando e não está lutando para se libertar. Então a procrastinação, irmãos, ela é pecado? É. Porque a procrastinação, ela vem da preguiça. A preguiça é pecado, se chama ociosidade. Então assim, não tratando agora das escolhas espirituais, como aceitar Jesus, consertar a vida, mas vamos pensar assim, quantas vezes nós temos procrastinado lá na nossa casa, no nosso dia a dia? Só para você entender bem o que é procrastinação. Claro que o mundo espiritual é muito mais importante. Mas para você entender que a procrastinação vem da mentira, da preguiça.
Já estou misturando os pecados aqui, né? Vem da preguiça. Já aconteceu com você, com certeza, já aconteceu comigo, acontece com todos nós. E hoje, as irmãs aí, tenho que limpar os vidros lá de casa. Mas está tão quente hoje. Acho que eu vou deixar para amanhã. Só um exemplo. Isso é procrastinação. Para você entender bem o que é procrastinação. Hoje eu tenho tanta roupa para lavar, mas eu estou muito cansada. Vou lavar amanhã. Lava amanhã. Mas entra também como procrastinação. Porque tudo aquilo que a gente pode fazer hoje e deixa para amanhã é procrastinação. Eu não estou falando, irmãos, tem casos e casos, tá? Você está doente, cansado, chegou em casa cansado do trabalho, hoje eu não vou fazer amanhã, amém, isso é normal. Mas aquela pessoa que vive passando para o amanhã que ela já tinha de ter feito há um mês atrás. Entende? Então isso é pecado. Pastora, mas isso é pecado? É, porque vem da preguiça. Então, todas nós fazemos isso. Você já deve ter feito. Eu já fiz também. Hoje eu não vou limpar os vidros, vou deixar para amanhã. Daí chega amanhã, hoje eu não dormi bem à noite, estou muito cansada. Deixe, os vidros não vão sair daí mesmo. Se você estiver doente, tem justificativa? Tem. Amém. Mas se for só preguiça, que vergonha, né? Que vergonha para nós daí. E os irmãos? Hoje eu tenho que cortar a grama. Não, mas está muito quente, hoje eu não vou cortar a grama. Deixa para amanhã. Amanhã amanhece chovendo. Daí você diz, não, hoje está chovendo, hoje eu não posso cortar a grama. Acontece isso ou não acontece? Acontece. Pastora, como que eu sei que isso é errado? Vamos ver o que Jesus fez. Jesus nunca procrastinou. Tá? Evangelho de João 13, 27. Até numa situação aqui bem séria que Jesus estava passando, ele não procrastinou. E logo após o bocado entrou nele Satanás, disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Aqui está falando de quando Jesus estava participando da ceia com os discípulos, antes de ele ser preso, isso na noite antes de ele ser preso. E Judas estava lá então, e os discípulos perguntaram, quem que vai te trair, Senhor? Porque ele tinha dito, um de vocês vai me trair. E ele disse, aquele a quem eu der o bocado molhado. Aí Jesus deu o pedaço de pão para Judas, né? E volte 27. E após o bocado, então quando Judas pegou o pedacinho de pão, entrou nele Satanás. Em Judas, né? E aí o que Jesus disse para ele? O que fazes, faze-o depressa. Então, se nem numa situação dessa Jesus não disse assim, deixe para outra hora, Judas. Não, ele disse, você já decidiu fazer isso? Faça depressa. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer depressa. Amém, irmãos? Então, olha só, pastora, mas eu não traí Jesus, eu não tenho Randen de casa, eu já aceitei o Senhor como meu Salvador. E esse exemplo que eu te dei do nosso dia a dia, de fazer os trabalhos domésticos, foi só um exemplo para você entender bem que nós não podemos ficar nos amarrando para fazer as coisas que nós temos que fazer. Por quê? Porque não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Hoje eu vou pagar minhas contas. Não, hoje eu não vou pagar minhas contas, deixa para amanhã. Amanhã você vai estar vivo? E se tu morre? A pessoa que você tem que pagar não vai receber. Coitada da pessoa daí, né? É só um exemplo, irmãos.
É só um exemplo, mas que também é procrastinação. Mas o objetivo maior aqui da mensagem é no lado espiritual. Eu quero te falar mais do lado espiritual. O que tem que fazer, faça hoje. Não aceitou Jesus ainda? Aceita hoje. Não largou do vício ainda? Larga hoje. Não parou de falar mal dos outros? Pare hoje. A vida tem que ser decidida no momento que nós estamos vivendo. Não sabemos o dia de amanhã. Então, tudo que você tiver que fazer, faça hoje. Tem que pedir perdão para alguém? Peça hoje. Se você morre sem pedir perdão, tem que perdoar alguém? Perdoe hoje. Se morre sem perdoar, não vai ter o perdão de Deus. Então, o que nós temos que fazer, façamos hoje. Esse exemplo do serviço de casa, só para você entender. Mas no mundo espiritual, até o serviço de casa, você até pode deixar para amanhã, se você não estiver muito cansado, está doente, tem motivos. Mas no mundo espiritual não dá para deixar para amanhã. Ficou entendido isso, irmãos? Tem que pedir perdão a Deus por algum pecado? Peça hoje. Amanhã você não sabe se vai estar vivo para pedir perdão. Tem que fazer o bem para alguém? Faça hoje. A Bíblia fala assim, se tu pode fazer o bem para alguém, não mande ele voltar amanhã, se tu pode fazer hoje. Então faça hoje. Nós temos que fazer hoje. Não faça que nem Faraó. Faraó preferiu ficar mais uma noite com as rãs. Nós não podemos preferir ficar com o pecado. Nós não podemos preferir ficar longe de Deus. Tenho que me aproximar mais de Deus. Se aproxima hoje. Tenho que parar de mentir. Pare hoje. Não deixe para amanhã. Comece a analisar o teu coração aí agora. Qual tem sido a tua rã? Será que tem algumas rãzinhas dormindo junto com você lá na tua cama? Ai, pastora, minha cama, minha casa é limpinha. Não estou falando de rã física. Estou falando de rã que está guardado assim, ó, maldade, ódio, mentira, inveja. Tudo quanto é pecado. Se liberte hoje. Moisés perguntou para o faraó, quando você quer que eu ore para as rãs irem embora? Amanhã. E Deus está nos perguntando, quando vocês vão se arrepender? E muitos dizem, amanhã, Senhor. Não pode ser assim, tem que ser hoje. Hoje nós temos que mudar o que está errado. Hoje é o dia de mudar de vida. Hoje. Não deixe para amanhã, senão você está preferindo uma rãzinha lá no teu coração. E quando a gente olha para o mundo, para as coisas do mundo, tem gente que vive com o coração cheio de rã. Não sei como é que chama um lugar, que nem formiga é formigueiro, de rã eu não sei se existe, mas vamos imaginar assim um montão de rã que nem lá no Egito. Tem pessoa que caminha e vai respingando rã. Por quê? Porque amanhã eu faço. Amanhã. E se o amanhã não chegar? Então observe aí agora dentro do teu coração se tem alguma rã. E tire. Diga assim, Jesus, hoje, me liberte disso. Hoje, limpe meu coração.
hoje transforme a minha vida. Não deixe para amanhã. E se Jesus volta hoje, né? E nós preferimos ficar com as rãs? Eu não quero ficar com as rãs, não. Quero subir com Jesus. Então limpe teu coração. Ah, pastora, mas é tão difícil, as pessoas me humilham, me envergonham. Aprenda a perdoar. Né? Não tem um ditado no mundo que diz que às vezes a gente tem que engolir um sapo? Tem, né? Aqui nós estamos falando de rã. Mas não engula as rãs que estão no teu coração. Jogue elas para fora. Amém, meus amados? Então o faraó disse, amanhã. Mas nós temos que dizer, hoje. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?